Olá, crianças! Sejam bem-vindas ao Play! Chegamos ao final da nossa série Descendentes. Esperamos que depois de tudo que você aprendeu, saiba olhar seus pais como sendo grandes presentes que Deus te deu, seja para ensinar o que se deve fazer, como o que não se deve fazer. Precisamos olhar o exemplo deles com sabedoria e discernimento, para saber se é um bom exemplo que devemos seguir ou se é um exemplo ruim que jamais devemos imitar. Se alguém disser a você algo como filho de peixe, peixinho é, ou fruto não cai longe da árvore, para dizer que você está condenado a cometer os mesmos erros que seus pais cometeram, lembre-se que em Jesus você é livre para cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Frases como essa são uma grande mentira. Olha só o que diz o versículo da nossa série. Aquele que pecar é que sofrerá as consequências. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. O justo terá a recompensa da sua justiça, e o ímpio sofrerá as consequências da sua maldade. Ezequiel 18:20. Vamos repetir? Aquele que pecar é que sofrerá as consequências. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. O justo terá a recompensa da sua justiça, e o ímpio sofrerá as consequências de sua maldade. Ezequiel 18:20. Você não precisa errar onde seus pais erraram, mas você também precisa ficar atento, porque você não vai acertar automaticamente onde eles acertaram. Você tem escolhas a fazer na sua vida. E ao longo dessa série, nós aprendemos 5 coisas que vocês precisam observar em seus pais para ver se eles estão dando um bom exemplo a seguir, ou se estão cometendo erros que você não deve imitar. Vocês lembram quais são essas coisas? Bom, eu estou aqui para ajudar a lembrá-los. Se você decorou todos os versículos que ensinamos, no final desse vídeo você receberá o manual de regras do jogo de cartas Descendentes para se divertir com seus pais e amigos. Preparados? Então vamos lá! Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. Na primeira lição, nós aprendemos que precisamos observar se nossos pais são humildes e estão comprometidos a agradar a Deus ou tentam parecer serem os melhores do mundo. Na estação de São, ouvimos a música Balada da Redenção, cantada pelo Timo, o lobo-guará humilde, que nos ensina que precisamos ser gratos a Deus por tudo. Afinal, tudo que temos ou somos é mérito de Deus e não nosso. Na estação Paladar, a Regina nos contou a história da Bíblia do rei Davi, que era alguém humilde, e de seu filho Absalão, que ao contrário de seu pai, era alguém muito orgulhoso e até tentou tomar o reino do seu pai. Regina nos ensinou que investir na aparência pode ser uma receita desastrosa, pois ninguém é melhor do que ninguém. Na estação Visão, Celestina nos contou sobre a Malévola e a sua filha, a Mal, e de como ela rejeitou o caminho de maldade e orgulho da sua mãe para tornar-se uma pessoa boa e humilde. Na estação Tato, o tio Rodrigo, o treinador de heróis, fez o desafio para sabermos discernir as atitudes humildes, típicas de Davi, daquelas atitudes orgulhosas, que são típicas de Absalão. Na estação Olfato, a doutora Cheirinho compartilhou como seus avós foram grandes exemplos em sua vida e fizeram-na ser a cientista perfumista que é hoje. E contou sobre uma vez que ela tomou uma decisão movida pelo orgulho e acabou matando a plantinha do seu experimento. E será que vocês se lembram de qual era o versículo dessa lição? Bom, eu vou ajudar vocês.
Esse versículo nos ensina como podemos agir com humildade e fazer orgulho passar bem longe de nós. Ele começa assim: nada façam. Já está aparecendo o resto aí na tela. Vamos lá? Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Muito bem, vocês decoraram. Vamos então repetir para não esquecer? Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. E olha só essas letrinhas que estão aparecendo aí na tela. Anote elas, pois serão necessárias para que você possa acessar o prêmio lá no final, hein? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso está em João, capítulo 17, versículo 17. Até a próxima. Tchau! Na segunda lição, nós aprendemos que precisamos observar se os nossos pais são sábios e nos ensinam as coisas de acordo com a Bíblia, ou se eles não dão conselhos e ensinos que estão de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Na estação audição, cantamos a música Meu Alvo, cantado pela Tina, a jaguatirica sábia e habilidosa, que nos ensina como podemos tornarmos pessoas sábias e capazes, seguindo o exemplo de Jesus. Na estação paladar, aprendemos com a mestre cuca Regina um truque para identificar o ovo fresquinho de um ovo podre, antes mesmo de quebrá-lo. Ela também contou a história do sábio rei Salomão e de como ele conseguiu sua sabedoria, e também do seu filho, o tolo rei Roboão, que decidiu ouvir os conselhos ruins ao invés de seguir a sabedoria de seu pai, e acabou gerando um problemão no reino. Na estação Visão, Cinestino nos contou a história da Cruella de Vil e do seu filho, Carlos, ressaltando como ele decidiu não seguir os conselhos tolos e mentirosos de sua mãe e conseguiu perder seu medo de cachorro e, além disso, desenvolveu uma forte amizade com o cachorro Dude. Na estação Tato, o tio Rodrigo deu sequência ao nosso treinamento de heróis, com um desafio para conseguirmos diferenciar atitudes sábias, típicas do rei Salomão, das atitudes tolas, típicas do rei Roboão. Na estação Olfato, a doutora Cheirinho, a cientista perfumista, lembrou de uma situação onde ela percebeu que seu avô não estava dando um bom exemplo, e por isso ela o aconselhou de acordo com a palavra de Deus. E ele ouviu o conselho, mesmo sendo mais velho, porque era um homem muito sábio. E será que vocês se lembram qual era o versículo dessa lição? Eu vou ajudar vocês. Esse versículo nos ensina qual é a fonte de sabedoria que nos torna capazes de diferenciar o certo do errado. Ele começa assim: santifica-os na verdade. Olha o restante na tela. A tua palavra é a verdade. Muito bem, vocês decoraram. Vamos repetir? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Facinho esse versículo, não é mesmo? E olha só, anotem essa letra que está aparecendo aí, pois ela será necessária para que vocês possam acessar o prêmio no final, hein? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Na terceira lição, nós aprendemos que precisamos observar se os nossos pais são responsáveis e cuidam e valorizam mais a sua família ou se valorizam mais o seu trabalho e suas ambições. Na estação audição, ouvimos a música Abraço de Tamanduá, cantada pela Tata, a tamanduá carinhosa.
que nos ensina que precisamos nos importar com as pessoas, independente das diferenças, pois os relacionamentos são muito importantes para a nossa vida. Na Estação Paladar, aprendemos com a mestre Cuca Regina a diferenciar os alimentos doces dos salgados e, ao mesmo tempo, apreciarmos algumas receitas que misturam os dois sabores. Ela nos contou a história da Bíblia de uma pessoa ambiciosa, Atália, que valorizava muito mais as coisas, ser rainha, do que as pessoas, a sua família. E ela foi capaz de matar todos os seus descendentes só para se tornar rainha de Judá. Mas um de seus netos escapou de suas garras. O bebê Joás foi salvo por seus tios. Quando completou 7 anos, tornou-se o legítimo rei de Judá. Regina nos ensinou ainda uma deliciosa receita de crepe doce e salgado. Eu fiquei com água na boca esse dia. E vocês? Na Estação Visão, Cinevildo voltou e nos contou a intrigante história da Rainha Má e de sua filha, Eve. Enquanto a mãe só queria saber de riquezas, fama, poder e beleza, Eve aprendeu que verdadeiras amizades valem mais do que uma coroa. Na Estação Tato, o tio Rodrigo fez mais uma parte do treinamento de heróis, apresentando um desafio para aprendermos a diferenciar atitudes responsáveis, que valorizam os relacionamentos, como o rei Joás, das atitudes ambiciosas, que valorizam muito mais as coisas, como a rainha Atália. Na Estação Olfato, a doutora Cheirinho, a cientista perfumista, contou o motivo pelo qual gosta tanto do cheiro de canela, relembrando um episódio da sua infância, em que ela desobedeceu a sua avó e acabou se machucando. Mesmo assim, sua avó socorreu e ainda fez bolinho de chuva para ela, com bastante amor, carinho e canela. Naquele dia, ela aprendeu o quanto a família é importante na nossa vida. E será que vocês se lembram de qual era o versículo dessa lição? Vou ajudar vocês. Esse versículo, ele nos ensina como podemos valorizar os relacionamentos. Ele começa assim: não ame o mundo, nem o que nele há. Olha o restante aí aparecendo na tela. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito bem, vocês decoraram. Vamos repetir para não esquecer? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. E olha só essas outras letrinhas aparecendo aí na tela. Anote elas, porque elas serão necessárias para que você possa acessar o prêmio. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2,4. Na quarta lição, nós aprendemos que precisamos observar se os nossos pais são altruístas e tementes a Deus, se eles respeitam as regras e usam suas habilidades e recursos para ajudar quem precisa, ou se eles são rebeldes e grosseiros com as outras pessoas e se gostam de levar vantagem sobre os outros. Na Estação Audição, cantamos a música Tá Tudo Bem, cantada pelo Theo, Tatu Bola altruísta, que nos ensina que precisamos usar nossas habilidades para ajudar quem precisa. Na Estação Paladar, a Regina nos ensinou que para fazer uma boa receita é preciso sempre olhar a data de validade dos alimentos e nunca usar ingredientes com a data vencida. Não podemos ser rebeldes a essa regra, pois a desobediência traz consequências ruins, como na história do rei Ezequias, que foi muito obediente e conseguiu grandes vitórias como rei. Mas seu filho, Manassés, fez coisas muito ruins, foi rebelde às ordens de Deus e recebeu a fama do pior rei que Judá já teve. Regina nos ensinou ainda uma fabulosa receita de cookies. Que delícia! Mas para ficar perfeito, tem que seguir a receita direitinho, hein? Na Estação Visão,
Cinevildo nos contou a clássica história de Aladim. Na verdade, do vilão da história de Aladim, Jafar, e também do seu filho, chamado Jay, que aprendeu a ser ladrão, trapaceiro e egoísta como seu pai Jafar. Contudo, Jay se tornou o capitão do time da sua escola, e então ele aprendeu a trabalhar em equipe, respeitando as regras. Na estação Tato, o tio Rodrigo ensinou mais uma lição em seu treinamento de heróis, apresentando um desafio para nos ajudar a saber a diferença entre uma atitude rebelde, típica do rei Manassés, e uma atitude de obediência e temor, típica do rei Ezequias. Na estação Olfato, a doutora Cheirinho, a cientista perfumista, compartilhou uma ocasião em que ela foi egoísta e rebelde, quis fazer um experimento sozinha, sem a ajuda de seus amigos, e ainda não obedeceu às instruções. Acabou estragando seu experimento. Seu avô lembrou ela da história do rei Ezequias e de seu filho Manassés. Enquanto Ezequias ficou conhecido como um grande rei por confiar e obedecer a Deus, seu filho Manassés foi rebelde, desobediente e recebeu aquela péssima fama do pior rei que Judá já teve. E será que vocês se lembram de qual era o versículo dessa lição? Bom, eu vou ajudar vocês. Esse versículo nos ensina que devemos ser altruístas e cumprir as regras para o bem de todos. Ele começa assim: cada um cuide, olha o restante na tela, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Muito bem, vocês decoraram. Vamos repetir? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Filipenses 2:4. E olhem só, anotem mais essas letras aí que estão aparecendo na tela, pois elas serão necessárias para que você possa acessar o seu prêmio no final. Não se amoldem nos padrões desse mundo, mas se transformem na renovação da sua mente, mas que seja capaz de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Oi, família Capital! Oi, família do Play! Esse foi o versículo de hoje e muito obrigado por assistir ele. Tchau! Na última lição da nossa série Descendentes, nós aprendemos que precisamos observar se os nossos pais são corajosos para fazer o que é certo ou se eles são acomodados e fazem o que todo mundo faz, mesmo quando é algo errado. Na estação Audição, cantamos a música Dança do Ornitorrinco, cantada pelo Tony, o ornitorrinco corajoso e destemido, que nos ensina que precisamos viver sem medo ou vergonha, porque Deus nos fez de forma especial para revelar o seu amor ao mundo. Na estação Paladar, a mestre Cuca Regina contou uma vez que Juquinha quase comeu uma salada de fruta com uma colher contaminada, pois foi acomodado e não quis usar a colher que a sua prima indicou. Ela aproveitou a deixa para nos contar a história do rei Amon, que era acomodado e não fez nada para mudar os erros do seu pai. E o rei Josias, seu filho, que mesmo se tornando rei com 8 anos de idade, foi corajoso para fazer as mudanças que Deus queria e tornou-se o maior rei que Judá já viu. Na estação Visão, Cinevildo nos contou a história do Ben, o filho da Bela e da Fera, que nas vésperas de assumir o reino do seu pai, ele decidiu dar uma chance aos filhos dos vilões dos contos de fada e libertá-los do seu cativeiro, permitindo que eles vivessem juntos com as demais pessoas do reino de Auradon, pois ele achava muito injusto que eles tivessem que sofrer o castigo de seus pais sem terem a chance de demonstrar o seu real valor. Essa decisão gerou oposições e desconforto, mas Ben não era nada acomodado,
Muito pelo contrário, era corajoso e seguiu com seu plano, movido pelo exemplo de redenção dos seus pais. Próxima, pessoal. Na estação Tato, o tio Rodrigo terminou seu treinamento de heróis com um desafio que nos ajudou a entender melhor a diferença entre atitudes típicas de pessoas acomodadas, como o rei Amon, das atitudes de pessoas corajosas, como o rei Josias. Na estação Olfato, a doutora Cheirinho contou que encontrou um antigo colega de escola que tinha feito muito mal a ela quando eles eram crianças. Ele mentia, roubava o trabalho dela da escola, fazia chacota com ela e, para surpresa da doutora Cheirinho, ele pediu perdão por todas as vezes que a fez chorar e disse ainda que ele fez muitas maldades na vida por influência do seu pai, que não dava um bom exemplo. Mas, quando ele percebeu que o caminho do pai não era um caminho bom, ele decidiu mudar. Puxa, além dessa situação dar oportunidade para a doutora Cheirinho apresentar Jesus para esse amigo, também inspirou a cientista a fazer um perfume chamado Transformação. E será que vocês lembram qual era o versículo dessa lição? Vou ajudar vocês. Esse versículo indica o caminho para sermos corajosos e jamais nos tornarmos acomodados. Ele começa assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Olha o restante na tela. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, vocês decoraram. Esse versículo é mais difícil. Vamos repetir todos juntos? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E olhem só, anotem essas letras. Elas são as últimas que você precisa para acessar o seu prêmio no final, hein? Muito bem, pessoal! Chegamos ao final da nossa série Descendentes. Foi muito bom estar com vocês nessa jornada de conhecimento e transformação. Lembrem-se, vocês não precisam cometer os mesmos erros de seus pais. O que Deus criou vocês para ser e fazer. Imite apenas os bons exemplos de seus pais. Comprometa-se sempre em ser humildes, sábios, responsáveis, obedientes e corajosos. E para vocês que decoraram os versículos, então temos um prêmio. Um manual de instruções do jogo de carta Descendentes, para você aprender a usar os cards que ganhou nessa série como um incrível jogo para se divertir com seus pais, irmãos e amigos. E se você aprendeu sobre a história de cada rei, certamente será um campeão nesse jogo. Na descrição do vídeo há um link para você baixar o manual, mas preste atenção, estão faltando algumas partes para completar o link. Basta você usar aquelas letrinhas que foram descobertas quando falaram cada versículo, na ordem que elas apareceram, para você desvendar o segredo. Até a próxima, crianças! Tchau, tchau!